Se você investe nos Estados Unidos, e não importa se é em ações, são em fundos ou ainda no mercado imobiliário, você precisa se atentar sobre a importância de fazer o devido planejamento sucessório. Do contrário, você pode acabar deixando uma enorme dor de cabeça e uma conta de impostos a serem pagas pelos seus herdeiros na hora que você vier a faltar. Então, no vídeo de hoje eu vou contar para você os pontos que você precisa ter atenção e como se programar para evitar acabar jogando dinheiro no lixo. Me acompanha aqui então. Pessoal, eu sou o Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. E é por isso que nós conversamos aqui no YouTube de assuntos relacionados a investimentos no exterior, empreendedorismo global, planejamento tributário internacional, blindagem patrimonial, segunda nacionalidade, residência fiscal e por aí vai. Então, se você gosta desse tipo de assunto relacionado a construir capital de forma global, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei. Até porque tem uma frase que eu gosto muito da Ayn Rand, que é a seguinte: você pode até ignorar a realidade, mas você não pode ignorar a consequência de ignorar a realidade. E se tem um fato inquestionável nas nossas vidas, é que um dia todos nós iremos partir, vamos falecer. E você pode até ignorar isso daí e viver como se isso fosse muito distante da sua realidade. Mas você não pode ignorar que se você não tivesse programado para esse momento, você pode acabar jogando muito dinheiro fora, pode acabar deixando um problema para os seus herdeiros, causando brigas, causando impostos, causando gastos desnecessários. E na hora que você falece, são 3 os principais custos que podem acontecer se você tiver investimentos nos Estados Unidos, por exemplo. O primeiro deles é o custo com inventário, que você vai deixar com contadores, com advogados, eventualmente assessores financeiros. Só esse custo aí muitas vezes pode passar de 10% sobre o patrimônio que você deixou para os seus herdeiros. Além disso, também tem o custo com tributação, que no caso do Brasil é o ITCMD, no caso dos Estados Unidos é o State Tax. E ainda vai ter o custo oportunidade, que muitas vezes o dinheiro fica ali 2, 3 anos parado para poder passar o bastão aí do falecido para os herdeiros, e durante esse tempo fica sem aproveitar boas oportunidades de investimentos. Esse custo, muitas vezes, é difícil de mensurar, é aquilo que você não vê, e é um custo também que as pessoas tendem a menosprezar, mas que ele é importantíssimo. Imagina se você tivesse deixado de fazer um investimento porque estava com o dinheiro congelado no inventário, e você vê na sua cara esse investimento multiplicando por 10 durante o tempo do qual você está se desenrolando com a burocracia. Mas a boa notícia é que existem algumas maneiras de você fazer para evitar todos esses 3 custos. O custo com burocracia, o custo com imposto e o custo com o tempo. Principalmente você que investe de forma internacional e tem patrimônio nos Estados Unidos. Vamos começar pelo custo com impostos então. Quais são as regras de imposto sobre a herança para quem falece e tinha patrimônio nos Estados Unidos? Você precisa se atentar como que é no Brasil e como que é na terra do tio Sam. No Brasil, você teria o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes ou Doação, que é um imposto estadual. A alíquota varia de acordo com cada uma das unidades federativas. Porém, desde o dia 20 de abril de 2021, o STF fez um julgado no qual ele alegou a inconstitucionalidade dos estados cobrarem o ITCMD em relação a patrimônio no exterior, enquanto não houver lei complementar do Congresso Nacional que regulamente como que vai ser essa cobrança. E como essa lei ainda não existe na data que eu estou gravando esse vídeo, significa que, ao menos sob a perspectiva do Brasil, se você ou algum ente querido seu falecer e ele tem patrimônio no exterior, não vai incidir ITCMD sobre esse patrimônio não, que é uma maravilha em termos de planejamento tributário e sucessório. O problema do Brasil está, pelo menos temporariamente, resolvido. Agora, da perspectiva dos Estados Unidos, por sua vez, aí é um pouquinho mais complicado. Se você possui patrimônio por lá e não é um residente fiscal americano, o patrimônio passa de 60 mil dólares, vai começar a incidir o State Tax. E ele vai de 18% até 40%, dependendo de qual que é o tamanho do seu patrimônio no exterior. Eu já falei mais sobre qual que é esse imposto e como que uma empresa offshore pode fazer para diminuir todo esse custo em um outro vídeo, que eu falei sobre tributação nos Estados Unidos, que eu vou deixar aqui no izinho. Mas para esse vídeo, o importante é entender que existem maneiras de você
contornar esse imposto também, desde que você não ignore a realidade de que um dia você vai falecer e faça o devido planejamento sucessório. A maneira envolve a abertura de uma empresa offshore em um terceiro país para que essa seja a dona do seu patrimônio nos Estados Unidos e não mais você. Assim, caso você faleça, o objeto da sucessão não vai mais ser o seu patrimônio nos Estados Unidos. Vão ser as cotas dessa empresa no paraíso fiscal. Ela, por sua vez, tem um patrimônio nos Estados Unidos, mas o objeto da herança foram as cotas da empresa. E lá não tem imposto, então dessa maneira você consegue contornar a tributação de lá também. Mas veja, isso é uma maneira de você resolver um dos 3 custos, que é o imposto. Mas como que fica a questão do inventário e do tempo para fazer a transferência desse patrimônio? Bom, a princípio, apenas abrir a empresa offshore não vai ser o suficiente para resolver essa questão. Porque se você não fizer a empresa com as cláusulas necessárias, com o quadro societário de uma maneira conforme a sua necessidade, você não vai fugir do processo de inventário, não. Pela legislação brasileira, e já entrando nessa questão do custo do inventário, então, você precisa fazer um inventário no Brasil, em relação aos bens que você tem no Brasil, e no exterior em relação aos bens que você tem no exterior. Só que aí, se você tem cotas de uma empresa offshore, por exemplo, você teria de fazer o inventário no Brasil, muitas vezes esperar ele chegar até o final para só então conseguir resolver a sua situação lá no paraíso fiscal. Ou se estava na pessoa física, resolver a sua situação lá no probate nos Estados Unidos. O que leva tempo, encarece, você vai gastar mais uns 8 a 12% aí com advogado, com autenticação de documento, com o xerox carimbado até a 5ª via, com o carimbo de não sei quem, tradução e apostilamento e por aí vai. Essa parte burocrática que eu, que sou advogado, acho um absurdo. Agora, esse custo de inventário e a necessidade de fazer inventário, aliás, você consegue evitar se você tiver uma empresa com as cláusulas necessárias. Então, abre a empresa no paraíso fiscal, faz lá uma cláusula de direitos ao sobrevivente, coloca ele como sócio, faz uma estrutura de acordo e aí você mitiga esse custo também. E de quebra, você mitiga em conjunto o terceiro custo, que é o custo de oportunidade do tempo do qual o patrimônio ficou parado. Porque você encurta essa situação de passar o bastão dos pais para os filhos, do decujus para os herdeiros. Por quê? Agora, ao invés de ter que fazer todo o processo de inventário, que poderia levar anos, basta fazer algumas alterações nos documentos da empresa que tendem a levar aí não muito mais do que 30 dias. Quer dizer, você economizou com um imposto que poderia chegar até 40%. Você economizou com mão de obra especializada e você ainda ganhou tempo. Uma empresa offshore definitivamente é uma boa alternativa para as pessoas que possuem um patrimônio condizente, principalmente nos Estados Unidos. O que é um patrimônio condizente? Depende muito do seu perfil de investidor, mas eu já falei mais sobre isso em um outro vídeo chamado Quando vale a pena ter uma empresa offshore, que eu vou deixar também aqui no izinho. E também na tela final, porque por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.